Olá, continuando a falar sobre cosmovisão cristã, hoje eu quero destacar um novo subtópico que eu estou chamando de a felicidade humana e a bem-aventurança divina. Eu começo com uma frase de Calvino, que escreveu o seguinte: quando todos os homens naturalmente desejam e correm após a felicidade, vemos com quanta determinação se entregam a seus pecados. Sim, todos aqueles que se afastam ao máximo da justiça, procurando satisfazer suas imundas concupiscências, se julgam felizes em virtude de alcançarem os desejos de seu coração. Voltemos ao texto, Jesus Cristo dizendo que é bem-aventurado o pobre, os pobres de espírito. Quando nós fazemos uma comparação com o Salmo 1, quando ele começa a falar sobre sobre o bem-aventurado, o que é ser bem-aventurado, eu observo que a expressão bem-aventurado no hebraico quer dizer, é uma espécie de exclamação: ó, quão feliz é! Para os gregos, a ideia de bem-aventurança, a palavra makarios, estava geralmente associada a algum bem terreno, saúde, bem-estar, filhos e riquezas, ainda que não exclusivamente, podendo se referir ao conhecimento e à paz interior. A palavra grega, makarios, como eu disse, carrega consigo o sentido de beleza e harmonia. Era uma expressão comum nos epitáfios para descrever a vida feliz. Em sua origem, a palavra era empregada de forma preponderante em Homero para se referir às bem-aventuranças dos deuses. Já no Antigo Testamento, nós encontramos muitas advertências contra um julgamento puramente externo, de forma que a verdadeira bem-aventurança, de modo especial nos Salmos, está associada a alguns conceitos, ao conceito de confiança em Deus, por exemplo, no Salmo 40, verso 4, ao refugiar-se em Deus, ao Salmo 2, verso 12, ser disciplinado e educado por Deus, Salmo 94, 12, ao andar na lei do Senhor, Salmo 119, 1 e 2, ter a Deus por auxílio e esperança, Salmo 146, 5, ter a Deus como Senhor, Salmo 33, 12, ser escolhido por Deus, Salmo 65, 4, ter os pecados perdoados, Salmo 32, 1, temer a Deus e andar nos seus caminhos, Salmo 128, 1. Em todos esses textos aparece a expressão bem-aventurança. Jesus Cristo, então, nos ensina: bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Observe, então, em caráter de advertência, que a bem-aventurança não está associada à pobreza em si. Ela está ligada à consciência de sua pobreza espiritual, está associada à nossa total carência de Deus. Este é o ponto. Mas vamos detalhar um pouco mais isto. Vamos ver o sentido da palavra pobreza. A palavra empregada por Jesus Cristo para a pobreza indica, geralmente, não a situação de um assalariado, mas de um homem em total indigência financeira, mais propriamente, um mendigo que depende da boa vontade de terceiros para sobreviver. Então, a palavra empregada para pobres de espírito é uma palavra muito forte que denota uma total penúria. A nossa pobreza, vamos começar a ver isso. Estou chamando de desconstrução e reconstrução. Jesus Cristo, ele apresenta um conceito totalmente oposto aos valores que falam de poder, saber, status, cultura e dinheiro. Esses valores são preponderantes em nossa sociedade e não era diferente no primeiro século. E Jesus Cristo, então, diz que bem-aventurado é o homem indigente espiritualmente, que sabe que nada tem para oferecer a Deus. Antes, depende totalmente de sua graça. Aqui,
o nosso Senhor, ele ataca frontalmente o desejo humano tão arraigado em nosso coração de ter uma visão bastante otimista a nosso respeito, considerando-nos acima dos demais. Essa tentação é tão comum e até mesmo tão aceitável socialmente dentro de determinadas condições que nem sequer paramos para pensar sobre ela. Enquanto que os homens querem ter coisas para serem felizes, Jesus Cristo começa mostrando a necessidade que temos de nos esvaziar. A construção da verdadeira felicidade, então, começa pela desconstrução de nosso eu, nossa pretensa riqueza, referência e escala de valores. Sintam, então, o drama. Eu, que durante toda a vida, desde o nascimento, tenho como referência de valores o eu. Agora sou redirecionado para uma esfera totalmente distinta, passando a ter Deus como referência e centro. Mudei de uma visão ego-referente, a referência é o meu eu, para outra oposta, tel-referente. A referência agora é Deus. Por isso é que a primeira bem-aventurança aponta para a nossa total incapacidade. Quando nos sentirmos assim, poderemos, então, ser reconstruídos, restaurados pelo Senhor Jesus. A graça, como a verdade, sempre nos surpreende. É uma maravilhosa graça. Nós vamos terminar este vídeo por aqui, então, enfatizando este ponto. O Senhor, ele começa por desconstruir os nossos valores, desconstruir a nossa visão, a nossa ótica da realidade, nos purificar para que possamos enxergar a vida de uma outra forma. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.